Quero saudar bem-vindos alguns visitantes que estão conosco aqui pela primeira vez hoje. A hora que eu falar seu nome, faz um sinalzinho aqui para que a gente te conheça. A Conceição, Deus abençoe. A Stephanie, eu orei com ela ali, então eu já sei. Paulo, Deus abençoe, Paulo. Elaine, Deus abençoe. Werner, é assim que diz? Werner, ok. Bem-vindo. Aparecida. Deus abençoe. Ismailde, senhora que é a mãe do pastor Edivaldo, é isso? Everaldo, perdão. Eu tive informação privilegiada antes do culto. Foi a pastora Miriam que me contou. Deus abençoe. Vitalina, Deus abençoe. E seu Adilson, Deus abençoe também. Os familiares conhecidos aí também da Cibele e do Alisson. Até brinquei com eles, eu falei, o que vai acontecer de diferente hoje, né? Nós temos um tempo de celebração. Nós queremos oferecer a Deus esse culto em ações de graça, pela vida do nosso querido, tem até o nome é diferente, né? Eu sabia o primeiro, o segundo aqui eu confesso que foi revelação para mim hoje aqui. Isaac Beni Dias Rodrigues. Vem cá, Cibele e Alisson, por favor, tragam o Isaac aqui. Pastora Márcia, vem aqui também, por favor. Os familiares e amigos que estão presentes e que quiserem estar aqui conosco, podem vir nesse momento. Eu sempre digo que podem vir porque às vezes a pessoa tem vergonha, mas todos estão convidados para virem aqui nesse momento. Família, amigos que foram convidados, podem estar aqui conosco nesse momento, fiquem à vontade. Eu não digo venham todos, porque às vezes a pessoa fala, eu não queria ir. Então, você fique à vontade, se quiser estar aqui conosco nesse momento. Podem chegar aqui. A escada é curtinha, mas se tiver algum problema, tem a rampa aqui também. Fiquem à vontade em como chegar para cá. Glória a Deus. A palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, versículo 13, diz assim: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoava. Nós, batistas independentes, não temos como prática o batismo infantil. E nós sempre explicamos isso. Por quê? Primeiramente, porque o batismo é uma ordenança de Jesus e é uma ordenança àqueles que creem. Nós sabemos que o Isaac um dia vai conhecer a palavra de Deus e vai ter uma experiência com Deus e então vai poder tomar a sua decisão por Jesus e se batizar. Mas enquanto isso não acontece, o que Jesus fez, nós fazemos. Jesus abençoava os pequeninos, apresentava eles ao Pai, os abençoando. E por que nós não batizamos os pequenos então? Por ser uma atitude de experiência pessoal de salvação, que cada um, a partir do momento que tem consciência e tem uma experiência de ouvir a palavra de Deus e de entregar a sua vida para Cristo, então, aí ela pode tomar essa decisão, a criança, pelo batismo, ou adolescente, jovem ou adulto. Mas até lá, o que nós fazemos? E antes de orar, já vou entregar para o papai. O homem, falamos isso ontem no culto de homens aqui da igreja.
o homem é o sacerdote da casa. O homem tem a responsabilidade de transmitir, ser a voz de Deus para a sua família. É claro que esse é um exemplar ilustrado, eu tenho certeza que o Isaac vai gostar bastante, mas que vocês vão poder certamente contar as histórias da palavra de Deus para ele, e no momento certo, ele vai ter a sua experiência com Jesus. Nesse momento, nós vamos orar pela vida dele. Nós vamos orar nesse momento, abençoando. Eu vou pedir para a pastora Márcia fazer essa oração, enquanto eu peço que toda a igreja estenda suas mãos aqui para frente, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, obrigado pela vida do Isaac, Senhor. Obrigado, Senhor, porque em tudo o Senhor tem cuidado desde o ventre da sua mãe. Que ele cresça, Senhor Deus, em favor e graça, abençoado por Ti em todas as áreas, Pai. Que ele tenha uma vida plena, abundante, Senhor Deus. Que ele Te conheça em espírito e em verdade, Pai. Que ele caminhe nos Teus caminhos em todos os dias da sua vida. Que ele se alegre, Senhor, em estar em Tua casa. Que ele se alegre, Senhor Deus, em saber que o Senhor é o Deus que cuida, que salva, que provê todas as coisas. Abençoe os seus pais. Que eles tenham sabedoria, Pai, em instruir o caminho. Que eles tenham paciência. Que eles tenham amor. Que eles sejam a virtude do céu na vida do Isaac. Que os seus pais e os seus tios e os seus avós possam contemplar, Senhor Deus, o Teu cuidado sobre a vida do Isaac. Que ele seja próspero, Senhor Deus. Que ele tenha muita saúde. Que ele corra, que ele brinca. Que ele seja, Senhor, luz no mundo por onde ele passar. Que ele tempere, Senhor Deus, a vida desta família. Que ele seja, Senhor Deus, luz por onde quer que ele passe, Pai. Protege a vida dele, guarda a vida dele de todo mal, Senhor Deus. E que ele possa viver, Senhor Deus, trazendo a Tua vida, a alegria do céu para nós, como família da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, a paz na terra, gente. Olha que belezinha. Deus abençoe toda a família. Que vocês possam ser os braços estendidos para eles, né? Porque uma hora o braço cansa. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. E tem mais bebês a caminho. Mais bebês chegando, né? Família Pedra Viva vai crescendo. Cada bebê que chega é uma grande promessa. Muita correria e barulho. Isso é bom. É bom, deixa as crianças brincarem e se sentirem alegres, em paz, na casa do Pai. Louvado seja Deus por todas as coisas. Nós estamos falando nessas semanas sobre a importância de levar o Evangelho para o perdido. Estamos nos preparando para iniciarmos o tempo das ministrações das casas de paz, aonde certamente Deus vai abrir, preparar lares de pessoas que ainda não tiveram uma experiência de transformação com Jesus, para abrirem os seus lares, para que a gente possa, como semeadores da paz, levarmos a palavra de salvação para aquele que precisa ouvir. E hoje, nós vamos dar sequência com mais uma parábola de Jesus que vai certamente trazer inspiração para os nossos corações sobre a importância da pregação do Evangelho. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco aqui na projeção. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Vocês sabem que o Evangelho de Lucas é o capítulo dos perdidos. Lá nós temos a parábola da ovelha perdida,
da dracma perdida, do filho pródigo, considerado perdido também, que depois foi achado. Então, existem mensagens muito importantes de Jesus nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e nós vamos então compartilhar algumas questões muito importantes para nós nessa manhã. Diz o texto: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. E aí aqui a gente vai fazer um recorte. Nós vamos agora para o versículo 8 até o versículo 10, que vai ser o objeto da nossa mensagem. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende uma lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O tema da mensagem desta manhã: produzindo uma festa no céu. Quem aqui já preparou uma festa de aniversário sabe que dá trabalho, tem muito detalhe, né? E para quem já preparou uma festa, qual seria talvez o primeiro item que você precisa pensar para uma festa de aniversário? Quem me ajuda? Bolo? Não, o Ricardo falou, fiz leitura labial aqui, ó. Convidado. Sem convidado tem festa? É uma festa meio sem graça, né? Obrigado, Amadeu. Obrigado, Amadeu. Vamos lá. Sem convidado, a festa fica sem graça, fica chata. Às vezes, a gente está mais preocupado com os elementos da festa do que com quem vai estar nela. Percebe que normalmente a gente pode pensar numa lista e já falar: bolo, o lugar da festa, quantas cadeiras vai ter, quantas mesas vai ter para o pessoal sentar e comer, se vai ter ventilador, se vai ter ar-condicionado, se vai ter, o que vai ter nesse lugar da festa. Mas a grande preocupação que deveria nortear o coração de todo mundo que pensa numa grande festa é quem vão ser os convidados. Porque os convidados de uma festa, em teoria, são as pessoas mais importantes da sua vida. As pessoas que você selecionou para estarem naquele momento de celebração com você. Então, normalmente quem casa elabora uma lista de convidados para o casamento. E normalmente, principalmente quando você está fazendo uma celebração e vai fazer uma festa, a não ser que você tenha milhões na conta e aí não vai fazer falta você gastar um pouco daquilo, você vai precisar ser um pouco seletivo para escolher quem vai na tua festa. E eu não sei se alguém já passou por isso, até com festa de filho, ou sua própria festa de aniversário, quando você está com um orçamento limitado e você tem que escolher, com base naquela quantidade que te limita, quem vão ser as pessoas que vão fazer parte da sua celebração. Agora, eu estou falando tudo isso que você vai falar, mas o que isso tem a ver com a mulher ter perdido uma dracma? O fato é que no final da parábola Jesus está nos ensinando um valor muito importante. Uma verdade, ele está dizendo que tem festa nos céus quando um pecador se arrepende, os anjos se alegram. Vai haver alegria nos céus quando houver
uma decisão de mudança de vida de um pecador que estava condenado à eternidade sem Deus. Os céus celebram quando um pecador se arrepende. Quando a gente pensa numa festa no céu, a gente tem que se lembrar que todas as questões que eu acabei de mencionar, quantidade de convidados, espaço físico, cadeira, mesa, bolo, tudo isso não faz nenhuma diferença. Porque o dono da festa já nos deu uma informação interessante. Ele diz: pode chamar que ainda tem lugar. Não existe limitação de convidados para essa festa. Uma vez, eu não vou citar o nome, mas as pessoas estão aqui, então elas vão se lembrar. Se tem um negócio que eu gosto é festa. Não precisa nem ser festa. Você marcar um almoço para mim, convidar com a turma lá, para mim já é uma festa. É estar junto com os outros, né? E aí eu descobri que um irmão estava indo na casa de outro irmão num domingo para almoçar. E aí quando eu descobri o negócio, eu não contente, mas eu só fiz isso poucas vezes na minha vida, viu? E eu sei com quem eu brinco, né? Eu comecei a convidar outras pessoas para ir fazer parte da festa. Falei: ó, só que você leva uns negócios aí, porque nós vamos junto lá. Então leva a sua parte e todo mundo vai dividir o negócio. E no final, foi uma festa bonita. Foi um tempo de comunhão gostoso. Mas eu quase deixei o dono da casa sem nenhum cabelo na cabeça. Porque na hora você fica preocupado: como é que eu vou receber essas pessoas? Como é que vai ser? E o meu negócio estava só preocupado em falar o seguinte: não, vamos juntar a turma que é legal, vamos fazer isso aqui, vamos passar um tempo junto. E o fato é que, humanamente falando, toda casa tem limitação. Todo espaço físico nem sempre vai comportar todo mundo que você pensa em convidar. A mesma coisa que falasse assim: ó, gente, é o seguinte, acabou o culto aqui, ó, vai todo mundo para a casa do Ricardo, que já está pronto o almoço. Aí talvez já precisava ligar até para a funerária, para a Priscila já começar, o coração dela já ia bater um pouco mais forte. Já era bom deixar ver se está em dia lá o boleto, porque não é assim que funciona. Normalmente você tem que ter um preparo aí para as coisas. Mas essa festa aqui que a gente está falando, não precisa. Você não precisa perguntar para o dono da festa se você pode convidar mais alguém, porque na verdade ele já falou que o que ele mais quer que eu e você façamos é convidar as pessoas para o grande dia, para a grande festa, para o grande momento em que esse anfitrião chamado Jesus vai nos receber nas suas moradas eternas e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, eis o reino que estava proposto para vocês desde a criação do mundo. Essa festa não tem limite de convidados. Essa festa não tem preocupação se vai faltar bolo, se vai faltar comida, se vai faltar lugar. Porque o dono da festa está sempre ampliando os espaços, está sempre colocando mais cadeiras. Porque cada vez que um pecador se arrepende, mais um lugar é colocado à mesa para estar com o Cordeiro no grande dia. Essa parábola, ela nos traz ensinamentos interessantes sobre isso. Porque às vezes a gente pensa assim: ah, Jesus veio e curou muita gente. De fato ele fez isso. Ele fez muitos milagres. Mas nunca o objetivo principal de Jesus foi simplesmente curar pessoas. Foi simplesmente dar pães e peixes para as pessoas. Foi deixar as pessoas felizes. Esse nunca foi o objetivo principal de Jesus. Pode ter sido secundário e daí para frente, mas o objetivo principal de Jesus sempre foi alcançar e curar a doente alma que estava diante dele.
E quando ele teve ali o encontro com Zaqueu, ele foi na casa de Zaqueu, Jesus ele fez o que eu normalmente faço com as pessoas, mas não dá certo. Quando Jesus fez, deu. Às vezes eu tento, o Batata também tenta bastante fazer isso, mas nem sempre dá certo. Ele fala assim: me convém estar na sua casa. E tem gente que é igual Zaqueu e fala: vem. Tem gente que não é igual Zaqueu e fala assim: para trás de mim, Satanás. E aí a pessoa não quer você na casa dela naquele momento. Depois ela te chama, mas naquele dia ela não quer. Mas o que Jesus falou para Zaqueu? Eu quero ir para a tua casa hoje. E quando Jesus falava: eu quero ir, me convém estar na sua casa, não é que Jesus ia sozinho. Jesus ia com a tropa. Por isso que eu convidei alguns irmãos naquele dia lá. A gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Jesus nunca ia sozinho nas coisas, ele levava os seus amigos. E aí, Jesus chegou na casa de Zaqueu, e qual foi a maior alegria de Jesus? Foi porque Zaqueu confessa o seu pecado e diz: olha, a partir de hoje, eu vou devolver 4 vezes mais de tudo que eu roubei de alguém. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Jesus ele demonstra que a conversão de Zaqueu era a questão mais importante. Porque você pode ser curado de uma doença, você pode até prosperar financeiramente, Deus pode te dar dinheiro, inclusive você pode até contemplar um milagre em alguém da sua família, uma ação sobrenatural de Deus. Só que se você não se converter, se eu não tiver uma experiência verdadeira de transformação com Jesus, o milagre só vai durar para essa vida. O dinheiro só dura para essa vida. A cura de uma doença só dura para essa vida. Quando eu morrer, tudo que eu tenho ficou para quem ficou vivo. O meu corpo vai virar pó na sepultura. E ter sido curado de uma doença pouco vale, porque a eternidade já não vai demandar mais isso. E a grande questão é que nós temos que falar que a eternidade, ela só possui 2 contextos reais possíveis para a humanidade. Você pode passar a eternidade na presença de Deus, ou você passará a eternidade distante da presença de Deus, sofrendo a condenação eterna. Não existem outras realidades eternas. Existe o céu e o inferno. E só é possível ter acesso ao céu ao pecador que se arrependeu um dia dos seus pecados, reconheceu Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua alma perdida, confessa os seus pecados, entrega a sua vida a Jesus, recebe a paz que só Jesus dá e que o mundo não oferece, e a partir de então, essa pessoa experimenta a salvação em Cristo Jesus. Só é salvo quem se arrepende dos seus pecados. Só é salvo quem reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E aí, por que eu estou falando agora disso? Porque o ministério de Jesus, ele não priorizava curas, milagres e sinais. Ele sempre priorizou a salvação da alma daquele perdido. Obviamente que as curas, os milagres e os sinais eram manifestações necessárias para que evidenciasse a autoridade e o poder de Jesus sobre a doença, sobre a morte e sobre todas as outras hostes espirituais do mal. Por isso que Jesus expulsava demônios, realizava tantos milagres e sinais, porque de fato olhos precisavam enxergar para se maravilhar, e inclusive alguns para rejeitá-lo. Nem sempre os sinais divinos servem para uma experiência de transformação posterior. Alguns inclusive vão fechar mais o coração e não vão querer andar com esse Jesus, mesmo contemplando um milagre, uma ação sobrenatural do próprio Deus. Jesus estava sempre encontrando pessoas perdidas para restaurá-las. Se no meio do caminho alguém o buscava para ser curado, para ser transformado, ou qualquer outra experiência,
ele nada mais fazia do que usar essa experiência para, no final das contas, revelar a mensagem de boa nova que todo perdido precisa ouvir. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E quando alguns que se sentiam muito santos questionaram Jesus, ele disse: eu vim para quem está doente, não para quem está são. Então, se você acha que você não tem problemas, continua aí. Agora eu estou parafraseando, continua se enganando. Mas eu vim para quem precisa. Eu vim para quem reconhece que é pecador e que precisa ter a sua vida transformada. O espírito de religiosidade sempre resistiu no passado e vai continuar resistindo hoje à ação de Deus através da igreja de pregar o evangelho. O que aconteceu quando Pedro e João estavam pregando o evangelho e aquele paralítico foi curado? O Sinédrio, os fariseus, os mestres da lei chamaram eles para dar uma reprimenda para que eles não mais falassem sobre o caminho. E aí o que os apóstolos falaram? Convém a gente agradar a Deus ou a vocês? A gente vai parar de pregar, de falar dessa verdade por causa que vocês vão ficar satisfeitos e a gente vai desagradar a Deus? Não. E eles saíram dali e continuaram pregando. Por quê? Porque mais importa agradar a Deus do que a homens. Perceba que a religiosidade é um instrumento pela qual o diabo sempre vai achar um caminho para que o evangelho pare de ser pregado. Sabe quando é assim? Quando eu começo a ver mais problema do que solução. Ao invés de eu ver o pecador perdido precisando de ajuda, eu estou julgando ele pelos pecados que talvez ele tenha cometido. Isso é espírito de religiosidade. Eu estou na igreja lá, eu estou vendo o perdido. Eu estou mais preocupado se está muito claro a projeção do que o perdido que precisa ser salvo. Isso é religiosidade. Eu vim no culto cumprir um rito. Eu não vim adorar e contemplar o que Deus pode fazer através da mensagem dele na vida de um pecador. Perceba, tudo tem a ver com a maneira como nós estamos olhando o evangelho. Se o evangelho para mim é uma prática ritualística, então eu vou querer entender por que a bandeja não é de prata e sim dourada. Ela chama muita atenção aqui na frente. Eu vou querer entender por que a uva é artificial e não é de verdade para eu comer depois que o culto acaba. Eu vou prestar atenção na flor que está no vaso. Eu vou ficar achando que o chão da igreja podia ser de outra cor. E eu vou estar olhando para tantos elementos da celebração e eu vou me esquecer do elemento mais importante, que foram os convidados que vieram para a festa. E esses convidados precisam ter um toque especial de Jesus na vida deles. Ah, pastor, você está dizendo que eu sou religioso? Não, eu estou dizendo que o espírito de religiosidade faz a gente prestar mais atenção em detalhes do que no objetivo primário, que são as pessoas que precisam ouvir Jesus e ter o seu coração transformado. Qual foi a resposta de Jesus que ele sempre deu para os fariseus ali, para os mestres da lei? O que Jesus dizia? Ele sempre contava uma parábola. E aí os caras queriam matar ele ainda mais, porque normalmente o que Jesus contava retratava exatamente a podridão que eles viviam, diferentemente das mensagens que eles pregavam. Jesus chegou a ser um pouco duro quando ele disse que eles eram como sepulcros caiados, túmulos podres, fedidos por dentro. Ele disse: vocês se adornam com vestes bonitas, fazem longas orações, mas vocês são podres. Por que Jesus condenava tanto? E olha só um detalhe interessante, talvez você nunca pensou dessa forma. Você sabe que Jesus nunca condenou os fariseus por heresia. Nunca, você nunca vai achar no texto bíblico nenhuma condenação por alguma pregação
fora das Escrituras. Jesus sempre condenou os fariseus pela hipocrisia deles, porque eles tinham a mensagem certa, mas a vida errada. A vida deles não condizia com a mensagem que eles pregavam. Então essa era a briga de Jesus com eles. Vocês não pregam o que vocês vivem. Ao contrário de Jesus, que nas suas ações mostrava a manifestação plena do reino de Deus. E por isso que Jesus sempre dizia: o reino de Deus é chegado a vós. Ele tinha condições de dizer isso, porque a vida dele manifestava de forma plena o cumprimento das profecias e manifestava o reino de Deus para aquele que estava perdido. E aí a gente chega então na parábola. Agora é rápido, tá? Prometo para vocês. Estava só na introdução. Hoje eu estava mais empolgado com a introdução do que com a divisão aqui das características dessa parábola. Mas na parábola da dracma perdida, existem alguns conceitos, ou melhor dizendo, algumas práticas, algumas posturas, que nos ensinam a ter uma perspectiva clara do que de fato Deus espera de nós com relação à pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, consciência. Aquela mulher deu extremo valor a uma dracma que faltou. E alguém pode dizer o seguinte: está vendo como ela é materialista? Ela tem 9 ainda, por que ela sentiu falta de uma? Do ponto de vista monetário, alguém pode dizer, ela perdeu 10% do que ela tinha. Quando nós pensamos que essa parábola não está falando necessariamente de dinheiro, mas ela está falando de um valor maior, de uma vida perdida que se achou, porque o contexto de Lucas 15 é exatamente esse em todas as parábolas. Não é falar necessariamente, porque a primeira parábola fala de ovelha, mas ali Jesus não está falando do animal, ele está se retratando a uma vida que havia se perdido, mas foi encontrada. Aqui com a dracma a mesma coisa, e com o filho pródigo depois, nós vamos ver a mesma situação. Às vezes a gente olha para a parábola do filho pródigo e fala: está vendo? Olha aí, o cara não deu valor para a vida, gastou tudo. E na verdade o contexto principal da parábola é de um pai que conhecia a perdição do coração do seu filho, permitiu que ele se fosse, para que de fato ele descobrisse quão perdido ele estava, mesmo dentro da casa do seu próprio pai. E quando aquele jovem cai em si, se arrepende, reconhece os seus erros, volta para casa. E a parte mais importante da parábola é o fim, não é o começo ou o meio. É que aquele pai o recebe, o abraça, o restaura e celebra uma grande festa, porque ele estava perdido e foi achado. Então perceba que essas parábolas estão falando de vida, de vidas que precisam ser resgatadas. E por que consciência aqui é o primeiro valor que a gente precisa considerar? Porque às vezes a gente dá valor para as outras 9 que ficam e não se importa com aquela uma que está lá fora na praça perdida e que precisa ser achada ainda. Então eu tenho meus 9 irmãos aqui comigo. A igreja está aqui, está legal, está bem. Então a gente não precisa ir atrás de mais ninguém. Mas sempre tem uma moeda perdida. Sempre tem uma alma perdida que precisa ser resgatada pela mensagem do Evangelho. Sempre precisa ter mais uma cadeira para alguém sentar. Sempre precisa ter mais uma pessoa pela qual você deve orar, se importar e manifestar a mensagem do Evangelho. E aqui eu coloquei uma frasezinha, não tem nada aqui. Pela dificuldade da projeção não adiantava colocar muita coisa. Mas eu escrevi aqui, o crente que não nota o que está perdido, está desconectado do coração de Deus. É meio duro isso aí, né? Meio difícil. O crente que não nota quem está perdido,
está desconectado do coração de Deus. Se você não se importar com o fato de que alguém na sua família, um vizinho seu, alguém do seu trabalho ainda não conhece a Jesus, se isso não mexe com você, significa que a sua conexão com Deus, ela está estranha, no mínimo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, eu acredito que esse texto está no slide, é isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia diz que são todos que Deus quer, não é alguns. Todos. Deus quer que todo mundo se arrependa. Todo mundo vai se arrepender? Não, porque pode ser que aquela pessoa decida não se arrepender. Pode ser que aquela pessoa decida rejeitar a mensagem do Evangelho e ela fala, eu não quero. A mensagem do Evangelho nos é pregada. Cabe a nós tomar a decisão se nós vamos receber a Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa alma ou não. Agora veja que a vontade de Deus é que ninguém pereça. E aí a gente faz uma conexão aqui com João 3,16, não está na tela aqui o texto, mas a gente já conhece ele, né, um pouquinho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha, que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Mas se a pessoa quer rejeitar a mensagem da salvação, Ele não vai obrigar essa pessoa a decidir diferente. Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Somos seres dotados de cognição e volição. Pensamos e podemos tomar decisões. A gente não é um ser autômato. Eu não sou um robô como você não é. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós somos capazes de entender o que nos está sendo explicado pela palavra de Deus e tomar ou não uma decisão de acordo com a mensagem que a gente está ouvindo. Nós precisamos saber qual é o valor de uma dracma. E alguém pode pesquisar aí, mas não é desse valor que eu estou falando. Segundo a lógica de Jesus, quem acertar essa aqui, já vai ganhar um combo no dia do cinema. Quanto vale uma dracma? Quem pode me dizer? Não. Quanto vale uma dracma nessa perspectiva aqui de Jesus? O mundo todo, quem falou? Minha filha falou, não foi combinado. O Ricardo vai pagar um combo para você, filha. Mais feliz é o que dá do que o que recebe, né? Vou vender mais uns 20 combos hoje aqui. Brincando. Uma dracma aqui nessa perspectiva vale o mundo inteiro. Porque uma alma vale mais do que todo mundo. Vale mais do que qualquer coisa. Vale mais do que um ventilador, do que uma cadeira, do que um ar-condicionado, do que um projetor, do que um templo, do que um carro, do que uma casa. Uma alma vale mais do que tudo. E Jesus morreu numa cruz, derramou o seu sangue, para que cada alma valesse mais do que o mundo inteiro. Quando uma pessoa pensa que não tem valor, a gente tem que se lembrar que quando Jesus verte o sangue dele na cruz, pelos nossos pecados, Ele nos torna as pessoas mais valiosas da existência. O ser humano é o ser mais valioso em toda a criação, porque Jesus derramou o sangue dele pelos nossos pecados. Nós temos que criar uma consciência sobre isso. Que uma alma vale mais do que qualquer coisa. Ela vale mais do que o seu tempo. Ela vale mais do que as suas finanças. Ela vale mais do que os seus bens. Ela vale mais do que a sua própria vontade. Porque nem sempre a gente está com vontade de pregar. Nem sempre a gente está com vontade de dizer algumas coisas. Eu compartilhei com os homens aqui ontem. Essa semana fazendo a fisioterapia do ombro lá em Campinas. Eu pude pregar o evangelho para o doutor, para o fisioterapeuta que está cuidando de mim.
ele compartilhou algumas questões e eu pude dar o meu testemunho de transformação para ele. Gente, eu saí tão feliz da clínica. Depois que você prega o evangelho para alguém, você sai tão cheio. Porque você não falou de você mesmo, você falou do que Deus fez em você, e aí você lembra que agora você é capaz de dizer para outras pessoas aquela experiência que um dia você viveu. E eu não sei qual vai ser o resultado, mas eu sei que eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. E foi tão gostoso sair de lá sabendo que eu pude pregar o evangelho. E por que a gente tem que ter consciência dessa mensagem? Porque cada vez que a gente prega, a gente está terminando de cumprir o sonho do nosso Deus. Mateus 24:14, não está aqui no slide, mas diz: o evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Para a gente cumprir o sonho de Deus, que é pregar o evangelho, para que todo mundo ouça e tenha a oportunidade de entregar o seu coração para Ele, a gente precisa pregar para que o fim venha. Jesus vem quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Nós temos que pregar o evangelho de Jesus. Segundo, oração. Acender a candeia da oração é fundamental para conquistarmos o perdido. Tentar conquistar vidas sem interceder e guerrear é tão improdutivo quanto procurar uma moeda numa casa escura. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de pregar o evangelho, nós estamos falando de batalha espiritual. O diabo, o inimigo das nossas almas, que tem o objetivo de roubar, matar e destruir, nunca vai ficar contente ou satisfeito com o fato de nós estarmos pregando o evangelho para alguém que está perdido. Ou seja, toda vez que você vai pregar para alguém, ou talvez você nem saiba que você vai pregar, você e eu precisamos estar preparados em oração para isso. 2 Tessalonicenses 3:1, o apóstolo Paulo vai nos trazer essa recomendação de uma forma muito especial. Eu não sei se está no slide esse texto. Se tiver, ok. Se não tiver, eu já leio. Por isso, não podendo... Vamos lá, peraí. Segunda, não primeira, né? Se eu vou abrir o texto, abre o texto certo, para ler a referência certa. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Paulo está pedindo para os irmãos orarem para que eles continuem pregando para as outras pessoas que ainda vão ouvir a mensagem e vão entregar sua vida para Cristo. Perceba, precisa haver o componente da oração na pregação. Terceiro, concentração. Varrer a casa é retirar todo o empecilho, tudo que possa interpor entre nós e o objeto da busca. Sem foco não tem evangelismo. Você tem que se programar para fazer isso, no sentido não programar de falar, eu vou pôr na minha agenda aqui, ó, dia 10 de novembro eu vou evangelizar esse ano. Não é disso que se trata. Você tem que se preparar. Você tem que entender a razão pela qual você está indo e que tipo de missão você tem, e pedir graça a Deus para que Ele te capacite, para que você possa fazer o seu melhor. E o que é fazer o melhor? Não é ser um pregador com doutorado e pós-doutorado em teologia. Não, é você ser um pregador da transformação que um dia Jesus fez na sua vida. Um dos primeiros missionários enviados por Jesus, nem judeu era gentil, vulgo gadareno, ou endemoniado, ex-endemoniado. Ele não tinha curso teológico, eu não estou falando que você não possa estudar teologia quanto deve, a gente tem que se aperfeiçoar. O que eu quero dizer é que para evangelizar, você não precisa ter doutorado, você precisa ter transformação de vida. Você só pode dar aquilo que você tem. Você não precisa ter uma Bíblia inteira na sua cabeça.
É só você contar o que Jesus fez por você um dia. Porque foi isso que Jesus mandou ele fazer. Eu só estou seguindo o que Jesus mandou. Jesus falou, vai lá, volte para a tua casa, para a tua família, e diga para eles o quanto o Senhor foi bom com você e teve misericórdia de você. E ele foi lá, voltou, pregou, e todo mundo ficava admirado com a mensagem daquele homem. Por quê? Eu imagino a mensagem dele. Vocês lembram quem eu era? Vocês sabiam que eu não tinha jeito. Agora eu conheci uma pessoa que deu jeito na minha vida. Ele se chama Jesus. E ele me perdoou e transformou meu coração. Aqueles demônios que me perturbavam não perturbam mais. Agora eu estou vestido, são, e posso voltar para minha casa, para minha família. Essa era a pregação desse homem. Ele não precisava ter divisões de texto, ele não precisava fazer um monte de coisa, ele só precisava dizer o que Jesus fez por ele. E é isso que nós precisamos fazer quando a gente sai daqui, dizer o que Jesus fez um dia por nós. Quarto, determinação. Você vê que no texto da parábola a mulher procurou diligentemente até achar. Às vezes, e lembra quando Jesus falou, num outro momento ele disse para o servo, vá pelas ruas e pelos valados, pelos becos, e convide as pessoas, obrigue-as a entrar. Aí é interessante, porque a gente fala, peraí, eu vou arrastar alguém? Não é nesse sentido, ele estava querendo dizer, tira eles de lá. Tira eles do beco do inferno. Tira eles do lamaçal do pecado e traz para a festa. Às vezes a gente olha com um olhar diferente o que Jesus está querendo dizer nas coisas que ele nos ensinava. Ele estava falando, olha, tira eles daquele inferno e traz eles para a luz. Porque na minha festa só vai ter salvação, alegria e paz. Não vai ter tormento na minha festa. Nos becos e valados da vida é só escuridão. Na casa do banquete é festa, é regozijo, é adoração, rendição ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então por isso é preciso determinação. O segredo aqui, quando a gente fala de determinação, não é igual que a turma ensina em umas igrejas bagunçadas. Determina para Deus que Ele vai ter que te dar tal coisa. Não. Aqui tem a ver com um propósito claro que você define no seu próprio coração. De você determinar você mesmo. Dizer, eu vou pregar o Evangelho. Eu vou dividir a minha experiência de transformação com as pessoas que estão perdidas. Eu vou testemunhar da minha experiência de salvação com o perdido. E isso é ter determinação. Muitos crentes hoje estão infrutíferos porque não decidiram sair em busca do perdido ou não perseveraram nessa tarefa. Pode ser que você já pregou um dia. Você fala, eu preguei, mas o cara não se converteu. Eu preguei, mas a pessoa não quis saber. E aí você se frustrou pela motivação errada. A mim e a você é dado a missão de pregar. Ao Espírito Santo compete o ministério de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence as pessoas do erro é o Espírito Santo, não somos nós. A gente prega a transformação, a gente prega as boas novas de salvação. Quem vai ministrar o coração daquele perdido e é capaz de fazer isso de maneira eficaz é o Espírito Santo, não somos nós. Há muitos anos atrás, teve um projeto de uma denominação, pelo menos na cidade lá em Botucatu, lá quando aconteceu, não foi bem sucedido. Chamava Promifé. No final, os pastores da cidade chamaram de Promifiasco. Por quê? Vieram quase 200 ou 300 jovens, ficaram numa escola, fizeram um movimento gigantesco em todas as igrejas, com todas as igrejas da cidade, e a gente apoiou inclusive, a gente foi junto, a gente acreditou nisso, ajudou a levar alimentação para eles lá, porque eles ficavam na escola, os jovens missionários comendo lá,
durante a café, almoço, janta, os irmãos da igreja cozinhavam, faziam marmita para eles. E durante o dia eles iam para as ruas evangelizar. E não é que eles foram lá de brincadeira, nada disso. Só que aí no resultado final, tinha lá o relatório, 700 conversões. E aí depois eles davam as fichas dos convertidos para os pastores cujas igrejas estavam mais próximas do... Gente, era maravilhosa a ideia. Só que aí eu comecei a ir nas casas das pessoas. E quando a gente chegava, olha, nós somos da Igreja Batista Filadélfia aqui, o pessoal do Promifé esteve aqui e pregou o evangelho para vocês tiveram uma decisão por Jesus. Aí o cara, não, decisão por Jesus, coisa nenhuma. Ele ficou fazendo umas perguntas para mim e eu respondia. E no final ele falava, já que você respondeu tudo isso, você não concorda que então você está reconhecendo que você entregou sua vida para Jesus? E eu fiquei meio constrangido lá e na hora eu respondi, mas eu não entreguei nada não. Teve pessoas que de fato entregaram sua vida para Cristo, mas eu digo para vocês que a grande maioria daquelas fichas, e nós fomos atrás de todas as fichas, não é que a gente falou de uma ou outra. A maioria das pessoas é uma pregação do evangelho indutivo que chama. Você vai induzindo a pessoa às respostas com a lógica do que você apresenta. E aí no final a pessoa te dá uma resposta positiva. Só que resposta positiva não funciona com conversão. A resposta que Deus quer de alguém que vai se converter é o arrependimento genuíno. É reconhecer que é pecador e que precisa de uma transformação de vida. O único processo verdadeiro de conversão é esse. O resto é método. E é exatamente disso que eu estou falando aqui, ao contrário. Não dá para aplicar um método, pregar o evangelho tem a ver com você transmitir a vida que Jesus um dia entregou para você e você transmite para as outras pessoas. Por último, celebração. O que aconteceu com a mulher da parábola quando ela achou a moeda? Reuniu as amigas e fez uma festa. Celebrem comigo porque eu achei a moeda que estava perdida. É interessante que tanto a parábola da dracma perdida quanto a do filho pródigo, o final das duas culmina em celebração. Por quê? Porque quando nós achamos quem estava perdido, tem festa no céu. Quando um pecador perdido, condenado ao inferno, tem uma experiência profunda de transformação com Jesus Cristo. E aqui, meu irmão, não é emoção. Sabe por quê? Emoção passa. Você toma uma decisão chorando e 2 semanas depois você não quer saber mais daquilo. Eu estou falando que a decisão de transformação de vida, ou de fato você reconhece, sou pecador, estou vazio, não tenho paz, não tenho segurança sobre a minha eternidade. E a mensagem do evangelho é pregada para esse pecador. E ele diz, eu preciso desse perdão, desse Jesus. Eu preciso ser perdoado dos meus pecados. Eu quero viver uma nova vida com Cristo. Ou você tem essa experiência, ou você nunca vai se converter na vida. Você vai se emocionar porque você escutou uma música legal na igreja, tocou um fundinho na hora lá, você sentiu o braço arrepiar. Eu não estou dizendo que a música é ruim, o louvor é uma bênção. Mas às vezes vai ter alguma frequência sonora que pode ajudar você a se emocionar um pouco mais. E não é disso que se trata o evangelho. O evangelho é uma maratona para uma vida, não é para um culto. Não é você tomar uma decisão para um domingo, é você tomar uma decisão que vai durar o resto da tua existência. Então ou você reconhece que de fato é pecador e precisa de Jesus, ou não adianta, porque você vai se enganar e vai enganar outros. A mensagem verdadeira do evangelho consiste em um arrependimento profundo, sincero, e uma decisão de mudança de vida. Hoje em dia muitas pessoas chegam à igreja e elas querem exigir como que a igreja tem que ser para que elas se sintam bem dentro da igreja. Meu irmão, você e eu não temos direito de exigir absolutamente nada. Porque quem é Deus e Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos barro nas mãos do oleiro. Nós somos pó. Nós somos pecadores miseráveis que não mereciam ser salvos. A graça dele te alcançou e transformou a tua vida e transformou a minha vida.
eu e você não somos bons, não temos nada de bom, e não adianta você às vezes pensar, não, mas eu me sinto melhor do que as outras pessoas. Não, você e eu somos miseráveis, pecadores, que precisam da graça de Deus para terem as suas vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Se eu e você não temos essa consciência, não vai funcionar. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O sucesso precisa ser celebrado em comunidade. E sucesso aqui não é porque você é uma pessoa bem-sucedida no ponto de vista humano. Sucesso aqui é quando a mensagem dos céus se concretiza no coração de uma pessoa que estava perdida. Isso é sucesso do ponto de vista bíblico. O grande sucesso de uma igreja não é porque tem 1000 pessoas lá, tudo convertida e movidas pela emoção, pela música e pela iluminação da igreja, ou pelo conforto do ar-condicionado, ou qualquer coisa que seja. Não, o sucesso de uma igreja consiste em pecadores que estão se arrependendo e que estão sendo discipulados para serem ovelhas de Cristo, que estão sendo preparadas para a maratona de fé de uma vida, e que ouvirão no final da sua trajetória: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Pastor Fábio Guimarães, nosso missionário na África, já está aqui no Brasil, chegou dia 27, né, Maura? 27, né? Está em Minas agora esses dias. Ele vai ficar uns 3 meses pelo menos agora, ou mais, a depender dos tratamentos aí que ele vai precisar fazer, da prótese dele. Da prótese não, né, Maura? Do quadril dele, né? Para não precisar fazer essa cirurgia da prótese, aí mais uma vez. E o que acontece, meus irmãos? Pastor Fábio vai vir aqui, dia 23, no aniversário da igreja ele vai estar aqui, com a gente, celebrando junto conosco como família. Vai estar outras vezes também. Mas ele sempre diz uma frase para mim, que eu gosto muito. Ele fala: pastor Rubinho, não se incomode às vezes com as modas que estão fora. Lembre que você sempre está priorizando em preparar o rebanho para se encontrar na eternidade com o Cordeiro. E essa deve ser a nossa preocupação. A nossa vida cristã não é um tiro curto, é uma jornada. A nossa preocupação é que durante os nossos próximos 20, 30, 40, 50 anos, nós temos que permanecer firmes no Evangelho, resistir os dias maus e perseverar, porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E é por isso que a gente tem que perseverar, confiar no Senhor. Concluindo, quem ama a Deus quer agradá-lo. Jesus disse de uma forma um pouquinho diferente. Ele disse: aquele que me ama, obedece aos meus. Pelo amor de Deus, hein? Vocês estão morrendo aí, não? É que eu parei para tomar água, não valeu? Vamos de novo? Aquele que me ama. Vamos lá de novo, eu vou tentar de novo, porque eu não estou acreditando que vocês estão... Vocês não sabem esse texto ou vocês estão com vergonhinha? Aquele que me ama... Ai, graças a Deus, eu pensei que vocês tinham esquecido disso. Quem ama a Deus quer agradar ao Senhor. E como é que a gente agrada ao Senhor? Obedecendo a sua palavra. E o que Jesus disse na sua palavra para nós? Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Assim está no Evangelho de Marcos. Em Mateus, ele vai dizer: ensinando-os a obedecer a tudo o que vos tenho ordenado. Não faz sentido vivermos como cristãos que apenas desfrutam da comunhão com Ele, mas não compartilham a salvação com mais ninguém. A única forma de não replicarmos em nossas vidas o modelo reprovável dos fariseus e dos escribas, e aqui eu grifei, mas aqui não saiu, mas eu vou ler aqui, é nos lançarmos na tarefa de buscar aquilo que se perdeu, dando sequência ao ministério do próprio
Jesus. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que pelo menos você conhece uma, duas ou mais pessoas que precisam ser achadas, que precisam ser encontradas. Mas antes de falar dessas pessoas, eu não posso terminar essa mensagem hoje sem te fazer um convite. Porque eu não sei se todos que estão aqui já tiveram uma experiência de entregar o seu coração para Jesus, de pedir perdão pelos seus pecados. Esse doutor que eu conversei essa semana, ele dizia para mim: eu sinto um vazio muito grande na minha vida e nada preenche. E eu disse para ele: doutor, eu já senti esse vazio um dia, e só não foi religião, não foi dinheiro. Falei: só Jesus foi capaz de preencher esse vazio que me atormentava a alma. E Jesus fez isso. E depois eu orei com ele no final e disse para ele que uma hora essa paz vai chegar e vai inundar o coração dele, tirando esse vazio. E eu quero dizer para você nessa manhã, se você ainda não teve uma experiência de fé, de entregar o seu coração para Jesus, confessando Ele como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, eu quero dizer para você, você precisa fazer isso hoje. E eu vou te fazer um convite no final do culto. Peço assim que acabar o culto, se você quer tomar essa decisão por Jesus, eu peço para você me procurar no final do culto, para que eu possa orar com você. Se você quer entregar seu coração para Jesus, quer pedir perdão dos seus pecados, aí no final do culto você me procura e nós vamos orar por você. E eu tenho certeza de que uma alegria transbordante, uma paz inexplicável vai inundar o seu coração, como um dia Jesus fez comigo e já fez com tantos outros irmãos que tiveram essa mesma experiência de fé, de receber a Jesus. Eu quero chamar os irmãos que vão servir a ceia conosco nessa manhã. A ceia do Senhor é um momento especial da igreja. E você que já é batizado, está em comunhão com a sua igreja, ou está em comunhão com a igreja de Jesus, com o Senhor, você é mais do que convidado a participar desse momento da ceia conosco. Talvez nós vamos precisar de mais cálices. Talvez. Eu gostaria que todos ficassem de pé e nós vamos ler o texto bíblico da ceia. E logo após, você que vai participar da ceia conosco, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente para pegar o pão e o cálice. Diz o texto, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Senhor, nós pedimos nessa manhã que essa ceia seja um grande marco na nossa vida, aonde nós estamos nos posicionando como igreja a pregar o Evangelho, a levar as boas novas de salvação para o perdido. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha incendiar os nossos corações para isso, para que a gente tenha cada vez mais, Senhor, a liberdade no falar, de compartilhar a nossa fé, a nossa experiência de transformação, para que a gente possa avançar cada vez mais, de acordo com a Tua bondade, com a Tua graça em todo o tempo.
Pai, abençoa esse momento. Esse suco e esse pão são um símbolo do teu sangue vertido naquela cruz, do teu corpo sendo partido naquela cruz pelos nossos pecados. Quando nós comemos esse pão e bebemos esse cálice, nós fazemos isso até que o Senhor venha buscar a tua igreja, para que possamos permanecer perseverando, fiéis até a morte, para que possamos receber a coroa da vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Pode vir, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, enquanto vamos adorar o Senhor. Esse é o meu corpo, partido por vós. Quando comer, se lembrem de mim. Este é o meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Este é o meu corpo, diz o Senhor. Este é o meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é o meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Diz Jesus, eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer. Na minha mesa nada falta, nada faltará. Eu sou o santo vinho. Na minha fonte vem beber. Na minha mesa nada falta, nada faltará. Eu sou o pão, eu sou o pão, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é o meu sangue, este é o meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Eu sou o pão, diz o Senhor. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer. Na minha mesa nada falta, nada faltará. Eu sou o santo vinho. Da minha fonte vem beber. Na minha mesa nada falta, nada. Ele é o nosso maior tesouro. Meu maior tesouro eu encontrei em ti, meu rei. Estou satisfeito, pois encontrei a ti. O maior banquete, meu maior banquete eu encontrei em ti, meu rei. Estou satisfeito, pois encontrei a ti. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer. Na minha mesa nada falta, nada faltará. Eu sou o santo vinho. Na minha fonte vem beber. Na minha mesa nada falta, nada faltará. Aleluia. Convido a você nesse momento, coma do pão, fazendo memória do sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você.
Esse cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado pelos nossos pecados. Um dia, eu e você estávamos à beira do caminho, estávamos perdidos no pecado, nos becos e nos valados da vida. E um dia alguém nos convidou para a festa. Um dia a mensagem do Evangelho chegou para mim e para você. E você foi transportado das trevas para a maravilhosa luz. Você encontrou a alegria e a paz que ninguém nunca pôde te oferecer. Esse cálice representa isso. O perdão que nos fez, como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, portanto, aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Beba esse cálice, agradecendo ao Senhor pelo perdão que um dia você e eu recebemos na cruz. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer. Da minha mesa nada faltará. Eu sou o santo vinho. Da minha fonte, vem beber. Eu encontrei em ti, meu rei. Estou satisfeito, pois encontrei a ti, meu rei. O maior banquete eu encontrei em ti, meu rei. Estou satisfeito, pois encontrei a ti. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer. Na minha mesa nada faltará. Eu sou o santo vinho. Da minha fonte, vem beber. Na minha mesa nada faltará. Ele é o pão partido por vós. Eu sou o pão partido por vós. Venham à mesa, se lembrem de mim. Eu sou o vinho servido na cruz. Venham à mesa, se lembrem de mim. Queria convidar você a levantar sua voz em oração, em gratidão a Deus, a agradecer a Deus pela igreja do Senhor, pela sua família, pelo seu trabalho, pela vida que Jesus te deu. Erga sua voz, querido, agradeça. Agradeça por tudo que Ele já fez na sua vida um dia na cruz, por tudo que Ele tem feito. Agradeça. Senhor, nós te agradecemos
porque um dia o Senhor nos encontrou. Nós estávamos perdidos e fomos achados. E Senhor, quantas festas já ocorreram no céu, porque cada vez que um pecador se arrepende, os céus celebram. Senhor, obrigado porque um dia teve festa, porque eu fui achado. Teve festa, porque os meus irmãos foram achados. E vai continuar tendo festa, porque nós vamos pregar o Teu Evangelho, e outros vão ser achados. E vai continuar tendo festa, e mais festa, até que um dia todos os convidados já estarão à mesa, e o Senhor vai nos servir a grande ceia. E lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Estaremos contigo por toda a eternidade. E Senhor, assim como diferente das festas que nós vamos, que tem dia e horário para começar e terminar, Senhor, a grande festa, ela não vai ter fim, e nós estaremos contigo para sempre. Obrigado, Senhor, porque um dia esse convite chegou nas nossas mãos, e nós aceitamos esse convite. Obrigado, obrigado. Glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus, querido.